Sou Daniel Barros, professor e escritor, e como prometido, voltamos hoje para continuar o tema segurança pública. E vamos falar aqui hoje sobre polícia comunitária, sobre a renovação da polícia, sobre porte de arma para os CACs e sobre também a forma de abordagem das polícias. E vamos iniciar com a questão da renovação da polícia. Por que é necessário uma renovação da polícia? Não só em termos de quantidade, mas em termos de mentalidade. Por quê? Vejam bem, aí você pode pensar, não, Daniel, você está sendo corporativista, você está defendendo o aumento de salário, o aumento do efetivo. Olha, nós temos um dos efetivos mais baixos no mundo, em termos de percentual per capita da população. Então, é necessário esse aumento para que a gente tenha um melhor serviço, um melhor atendimento. E também, quando entra uma turma nova na polícia, vem sangue novo, vem uma nova mentalidade que oxigena a polícia. Então, o que é que os governos fazem? Aí você pode dizer, não, mas deveria atender o interesse também do governo, esse aumento da polícia. Não atende. Por quê? Porque quando tem um crime de grande repercussão, o governo mobiliza todo o aparato e esse crime é resolvido. Então, para o governo, o que ele precisa resolver em termos de criminalidade e de repercussão, ele resolve. Mas o crime do dia a dia, ele não resolve porque ele não tem interesse em gastar dinheiro para resolver esse tipo de crime. Então, o que é que, com a renovação? Tem uma vantagem que a gente consegue oxigenar e a entrada tem que ser obrigatoriamente de todos os concursados. Você não pode ficar pingando os policiais, contratando, ele passa no concurso e você vai contratando aos poucos. Por quê? Porque isso há uma contaminação desses novos policiais, pelos policiais mais antigos, que estão desestimulados, que já não estão com todo aquele pique para o trabalho e acaba contaminando. Quando você faz o inverso, você bota uma quantidade grande, essa contaminação, entre aspas, ela é inversa. Há uma contaminação de novas ideias, de sangue novo, justamente nos antigos, e o resultado é bem maior. A gente teve aqui em Brasília um prejuízo muito grande, não em termos de tão grave como ocorre em outros locais, mas a gente teve com o governo Hollenberg. O governo Hollenberg foi um desastre para a segurança pública. Ele além de tratar mal os operadores da segurança pública, ele o concurso que houve, já com orçamento destinado, com tudo, ele foi pingando o número a contratação dos policiais. Então, o que acontece? À medida que os policiais entraram aos poucos dentro da polícia, eles encontraram a polícia já sucateada, porque estava o concurso era justamente para isso, para ajudar isso, e eles foram, aos poucos, se contaminando com aquele sucateamento, com aquela má qualidade, com aquele excesso de trabalho, e à medida que foram entrando aos poucos, eles foram, aos poucos, também se contaminando. E talvez tenha sido intencional mesmo. Ele não quer uma polícia eficiente, ele quer uma polícia que atenda aos interesses dele, que quando ele precisa para resolver algum assunto, ele vai lá e resolve, como eu já falei na questão dos gases e repercussões. E outro ponto, dentro da renovação. É necessário, e não ocorreu isso nos governos de esquerda, que se mude o perfil. Se mude o perfil do policial que se quer. Quando você faz um concurso para a polícia, você tem um dos testes, é o teste psicotécnico. Ali, você faz o perfil, você determina qual o perfil de policial que você quer, qual a mentalidade de policial que você quer para fazer parte da sua instituição, da sua corporação. E isso tem que ser feito cuidadosamente, muito bem pensada, para que a gente tenha uma polícia mais cidadã, uma polícia mais comunitária. Né? E por falar em polícia comunitária, eu gostaria de falar de um programa que foi muito importante para a segurança pública, o Pronacim. O Pronacim foi criado em 2007 no governo do ex-presidente Lula e ele trouxe uma injeção de ânimo e de recursos muito alto para a segurança pública. Eram cerca de 94 ações do governo federal na segurança pública. Entre elas, vários cursos de aperfeiçoamento. Eu fui beneficiado com isso, não só eu, mas toda a Polícia Civil do Distrito Federal foi beneficiada por isso, porque o meu curso para mudança de classe, de primeira classe para classe especial, ele foi transformado num curso de pós-graduação.
E a minha pós-graduação eu agradeço a esse programa do governo federal à época. O programa foi em 2007, meu curso de pós-graduação e de mudança de classe foi em 2008. Ele fez também bolsas de até R$400, de R$400 para policiais de baixa renda, o que é um absurdo, mas não dependia do governo federal, porque o salário, a exceção da Polícia Civil do Distrito Federal, o salário das polícias civis é pago pelos governadores, então ele fez esse complemento salarial para policiais, bombeiros e policiais militares, ou seja, investindo com a visão de investir também nos operadores, mas não só nos operadores. Muitos recursos foi o tempo que mais se investiu na segurança pública, foi nesse período do Pronacim, e fez também uma coisa muito importante, o investimento na comunidade. O programa atendia a jovens de 15 anos a 29 anos, ou seja, o período em que há uma migração da juventude para o crime organizado. Então, o que é que ele fez? Ele foi lá buscar esses jovens, dando bolsas com ajuda financeira para que eles não entrassem no crime, além de programas de cursos, de atividades de lazer. Eu lembro que aqui foi criado a atividade à meia-noite, era esporte à meia-noite, que era coordenado por uma policial civil daqui do Distrito Federal, e que usava aquelas praças que hoje são usadas para uso e tráfico de droga, era usado para praticar o esporte, como deve ser. As praças de esporte devem ser usadas para isso. Enfim, foi fundamental. Infelizmente, no final do governo Lula, esse projeto foi minguando e hoje não existe mais esse projeto, mas é um projeto de fundamental importância. Podemos falar então também sobre a questão das abordagens. Certa vez um colega me perguntou como é que é essa questão da abordagem. Olha, o padrão é que a abordagem seja feita em função do risco que envolve aquela abordagem. Ou seja, se você vai fazer uma abordagem para pedir documento de carro, que normalmente não é o papel das polícias judiciárias, mas enfim, ocorre, né? Você está suspeitando, não tem no sistema que aquele carro está contando como furto ou roubo, mas você suspeita, então você vai pedir a documentação, a abordagem é uma coisa. Você vai fazer uma abordagem de um alvo de traficantes que você já está monitorando, a abordagem é outra. O que não pode diferenciar é essa abordagem ser diferenciada pelo local onde você aborda ou a classe social a qual pertence aquele abordado, ou a cor da pele. Isto é uma coisa muito polêmica e muito problemática. Por quê? Vejam bem, no governo Brizola, no Rio de Janeiro, ele foi acusado de que ele liberou a bandidagem no morro. Não foi isso. O governador Brizola teve como secretário de segurança um dos fundadores do BOPE, o coronel Carlos Cerqueira. E qual era o pedido do governador Brizola e qual foi a implantação do coronel Cerqueira? Era que a abordagem seja feita em função do risco e não em função da classe social. A abordagem que deveria ser feita na favela era a mesma que tinha que ser feita na Zona Sul, se o alvo fosse de mesmo risco. Então, para vocês verem como isso é um assunto polêmico, esse coronel foi combatido fortemente dentro da corporação, ao ponto que em 1999 ele foi assassinado. Ele foi assassinado com um tiro no rosto por um sargento da Polícia Militar. E esse crime ainda ficou meio insolúvel quanto aos mandantes. Por quê? Porque seguranças do prédio onde foi assassinado o coronel Cerqueira, esse segurança mataram, alegaram que foi uma troca de tiro, pode ter ocorrido realmente, mas coincidentemente o tiro foi um tiro na nuca da pessoa que matou, então com ele morreu também o segredo de quem foi o verdadeiro mandante da morte do coronel Cerqueira, que foi uma grande perda para a segurança pública no Brasil inteiro, porque ele era um estudioso dos direitos humanos, ele era um estudioso da polícia comunitária e, portanto, isso nos faz muita falta, a morte do coronel Cerqueira. Isso na década de 90, ainda no século passado. Imagina o quanto ele poderia ter contribuído hoje, no momento em que vivemos. E aí vamos para outro ponto que eu acho que é interessante e relevante, que é a questão dos CACs. Vocês já ouviram falar, né? Ouvem sempre falar, o CAC envolvido ali no tiroteio, o CAC, o ministro da Educação, que é um CAC. O que é CAC? É a sigla para colecionador, atirador e caçador.
É uma sigla, algo que acontece já há muito tempo. Eu sou CAC desde 99, mas que foi extremamente estimulado pelo governo Bolsonaro. E havia para ser CAC um rigor forte das Forças Armadas, porque é vinculado às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro. Então, o que acontece? Havia um rigor muito grande. O que acontece hoje? O estímulo do governo Bolsonaro liberou geral. Então, o que acontece? E o que é pior, que eles estão lutando para que todo CAC tenha o seu porte de arma livre. Ora, é justamente o risco que há de segurança pública são armas na rua. Quanto mais armas na rua, maior o risco de crimes. Então, os CACs, eles têm várias situações, você já viu no jornal, garota de adolescente mata coleguinha com a arma do pai e um CAC. Em São Paulo, CAC compra mais de 40 fuzis e vende para traficante. Existem várias situações, não quer dizer que todo CAC seja envolvido com crime, mas quando você amplia demais a situação, você perde justamente o controle. E, diferente do que se pensa, estar armado na rua é muito mais perigoso do que você estar desarmado. Aquela filosofia, o bandido sabendo que você está armado, ele não vai lhe assaltar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos estatísticas da Polícia Civil do Distrito Federal que 87% das mortes violentas de policiais civis foram na folga, justamente por quê? Porque sabendo que você está armado, o meliante, o bandido, ele já vem com outro ânimo. Ele vem com o ânimo de pegar sua arma. E para pegar a arma de alguém armado, você tem que matá-lo. Existe um vídeo que nós passamos na Academia de Polícia, que eu não posso mostrar aqui, que é um policial viajando na estrada, ele para fazer um lanche e os bandidos que estão de olho verificam que ele está com a arma na cintura, a arma velada, mas está na cintura e os bandidos percebem. Eles se amedrontam de atacar o policial? Não, eles veem ali a possibilidade de mais uma arma na mão dele. E aí se juntam 3 ou 4 pessoas e atacam o policial mesmo sendo de artes marciais, sendo faixa preta de uma das artes marciais, que eu não me recordo qual, ele luta, ele combate, mas infelizmente ele não consegue, a arma dele é tomada e ele é assassinado. Ou seja, o risco de andar armado é muito maior do que o risco de andar desarmado. Então, de uma certa forma, é um assunto muito, muito amplo. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E mais uma vez eu peço que, se gostou, compartilhe, curta e deixe seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.